Hoje vamos para mais uma palavra do dia, né? Mais um evangelho, mais um versículo. O versículo que fica em Atos 4, capítulo 4, Atos 4, versículo 19. Versículo 19 fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O 20 diz assim: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantas vos foi pregado. Esse versículo, ele nos ensina a arrepender. Paulo, quando ele estava com João, ele saiu pregando, ele saiu orando, visitando, fazendo obras por parte de Deus, né? Aqueles que eles oravam e tinham fé, acabavam ficando sã daquilo que sentia, como o coxo que ficou sã, como várias pessoas que eles oravam e as pessoas que estavam doentes ficavam sãs. Por quê? Porque as pessoas se arrependiam, porque a crença vem pela fé. E a fé é quando a gente aprende realmente a perdoar, aprende realmente a amar Deus de todo o nosso coração. É quando a gente se converte, que muitas vezes acontece da gente estar dentro da igreja, a gente está lá participando de tudo, participando de culto, participando de oração, mas se converter jamais. Não se convertemos. Quando nós se converte, aí a nossa fé muda. Até as nossas feições mudam. Quando Jesus passa a dominar, a viver com nós, dia após dia, noite e dia do nosso lado, em tudo nós mudamos. Nós mudamos no jeito de falar, nós mudamos no jeito de perdoar, nós mudamos no jeito de abraçar. Nós mudamos de todas as formas. Por quê? Porque é isso que Deus quer de nós. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Ele não quer só que nós se arrependa, ele quer que nós se converta. Se converter de quê? Se converter dos nossos pecados, se converter de palavras, de incentivações. Muitas vezes você incentiva uma pessoa a fazer uma coisa que você sabe que é mal, mas você incentiva, você mesmo crente, você diz: se fosse eu, não aguentava. Muitas vezes acontece de uma pessoa chegar para você e diz assim: hoje eu estou muito chateado porque fulano falou isso e isso para mim. Você mesmo crente, você diz assim: ah, se fosse eu não deixava assim não, se fosse eu ia lá e ele me pagava na mesma moeda. Não é assim, não é assim que se faz. Porque Deus disse, olha, quando foram levar moeda para Deus, para perguntar se aquela moeda era de Deus ou era de César, o que foi que Deus perguntou? Deus não disse assim: não traga a moeda para mim, não. Deus perguntou: de quem é o nome que está na moeda? Responderam, os discípulos responderam, os escribas responderam: é o rosto de César. Ele disse: pois então dá de César o que é de César. Por quê? Porque Deus não quer nada de ninguém. Deus toma nossas dores para eles. Mas Ele não quer que nós se vingue das nossas dores ocupando o nome dEle. Não, eu vou fazer isso porque Deus quis que eu fizesse isso. Não. Deus não quer que você faça o mal a ninguém. Sim, Deus quer que você faça o bem. Deus diz: paga o mal com o bem e vencerás. Porque se tu pagares o mal com o mal, tu não vai vencer. Aqui Pedro e João, eles saíam. Vocês acham que Pedro e João não era espraguejado? Pedro e João não era apedrejado? Pedro e João não recebia muitas palavras horrendas? Mas eles não ligavam. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não tem resposta feia para ninguém. Ninguém tem resposta contrária, a gente só tem resposta para o bem. Muitas vezes você leva uma pedrada e você diz que Deus te abençoe, que Deus te salve, que Deus te ilumine. Para quê?
Às vezes a pessoa fica até, deu uma pedrada naquela pessoa e ela diz que Deus me iluminasse. Por que você falou que Deus ilumine? Que Deus ilumine a ele para que ele nunca mais jogue uma pedra em ninguém. Porque se ele receber aquela pedrada vai doer. E ele vai muitas vezes ficar dias e dias sentindo a dor daquela pedrada. Então por isso que você diz que Deus ilumine a ele, para ele não jogar mais uma pedra em ninguém, para que aquela pedra não se volte contra ele. Então é isso que nós temos que fazer todos os dias. Nós temos que arrepender-vos, nós temos que se converter, estar sempre com Jesus. Por quê? Porque desde o princípio foi assim. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para pecar? Não. Por que foi que Adão e Eva pecou? Porque eles ouviram a voz do demônio. E então por isso eles pecaram. E muitas vezes nós também ouvimos vozes que não são de Deus. E nós dizemos, não, Deus falou comigo. Nem sempre é Deus que fala com a gente. Nem sempre é Deus. Muitas vezes você está orando e sente no seu coração que é para você fazer aquilo, que você não vai ouvir aquela voz dizendo faz assim, assim, assim. Mas você sente no seu coração, não é para mim fazer assim. Mas você, antes de você fazer assim, do jeito que você ouviu, aquela voz que você acha que Deus está falando com você, primeiro você diz, Deus me dá o decidimento para mim saber se essa voz é tua ou se é a voz contrária. Porque se for voz contrária, eu não vou fazer, eu não vou seguir. Agora, se for a voz do meu Deus, eu vou seguir. Por quê? Porque Deus vai te mostrar, nem que seja no contexto da Bíblia, nem que seja por boca de alguém, nem que seja em revelações de sonho, mas Deus vai te mostrar que aquela resposta não foi Ele que te deu. Então, por isso que a gente tem que observar muito a nossa vida de crente, a nossa vida de quem serve a Deus, é viver todo o tempo em observação, viver todo o tempo em vigilância. É por isso que sempre quando eu passo meus bons dias, todos os dias, eu sempre digo para o povo ter sabedoria e vigilância. Por quê? Porque é o que nós precisamos. Nós estamos no caminho de Deus, nós precisamos muito da vigilância do Senhor. Nós precisamos muito de estar sempre em vigília, sempre vigiando. Será que esse caminho aqui, será que é esse outro? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Muitas vezes você diz assim, eu estou me achando diferente, ou eu estou vendo alguém diferente comigo, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, e aquilo começa a lhe incomodar. Então o que você tem que fazer? Você tem que chegar para essa pessoa e dizer, se eu pequei contra Deus, se eu pequei contra ti, me perdoa. Se a pessoa não tiver nada contra ti, claro que ela vai dizer, por que está me pedindo perdão, eu não tenho nada contra ti, não tenho queixa nenhuma de você, então ali o seu coração fica aliviado. E também se aquela pessoa tiver algo se machucando com algo que você falou, com algo que você fez, a pessoa vai dizer, não, eu estou assim porque você fez isso, isso e isso. Pois desde já eu lhe peço perdão em nome de Jesus, me perdoe por essa palavra, que se eu falei isso com você, falei sem me sentir, ou eu falei porque quis, mas agora eu estou arrependida e estou pedindo perdão. Então é isso que Deus quer dizer, arrependei-vos e convertei-vos. Então é isso que nós temos que fazer. Para quê? Para que nós sejamos amados do Senhor, porque nós somos filhos do Senhor e nós queremos ser amados do nosso Pai. E os amados do Pai têm que andar no seu caminho reto, nem para a direita, nem para a esquerda, e sempre no seu caminho que leva à casa do Senhor, que leva aos pés do Senhor, que leva à salvação. É esta a palavra de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E tenham um bom dia.